André, explica um pouco do seu negócio. O que é o seu negócio, o que ele era e o que ele virou? A VendeZap é uma plataforma de e-commerce e a gente começou dentro de um outro negócio que era um ERP para lojas do varejo. Então o ERP faz o controle de estoque, de contas a pagar, de contas a receber, emite nota, né? Então é um sistema de gestão para lojas. E hoje nós somos uma plataforma de e-commerce, que é um sistema de gestão para lojas virtuais. Né? E aí, quais foram esses primeiros passos para você poder promover essa transformação no modelo de negócio e alcançar um número maior, crescer o negócio? Começou com a ideia do meu pai para vender para os clientes dele. Então ele tinha vários clientes ali do interior, lojas do varejo, e ele foi fazer a plataforma de e-commerce pensando para vender para eles. Pensei, poxa, isso aqui tem potencial para a gente vender para o Brasil todo. Eu já trabalhava com marketing em Curitiba e falei, e se a gente começar a fazer marketing digital e tentar vender isso online, essa solução online? E assim que surgiu a ideia da gente vender a nível nacional, mas com aquele mesmo cuidado, aquela mesma proximidade que a gente tinha com o pequeno ali, aquele mesmo cuidado que a gente tinha com o varejista do interior. Né? Então, e até isso do próprio nome, né? Que o nome é sensacional, eu adoro o nome, que é VendeZap. É um nome fácil de ser falado, né? Também tem a ver com a origem de vocês? Tem a ver. O nome foi criado logo no começo também, quando a gente estava chegando, porque a antiga empresa chamava Maquito, também é o apelido do meu pai lá no interior, então o pessoal conhece ele por Maquito. Mas, então, o sistema do Maquito, e ele queria colocar o nome de Maquito Store, né, que era a loja virtual ali para Maquito. E eu falei, e se a gente colocar um nome diferente? E ele topou a ideia na hora e a gente veio com o VendeZap, que na época tinha muito essa coisa de vir de zap, aquela coisa mais informal, assim, né? E tinha também a coisa do vendi, de ser com i, né? Porque lá no interior não é igual aqui em Curitiba que a gente fala vender, né? Com e e tal. Então a gente resolveu colocar uma regionalizada ali no vendi e brincar também com essa ideia de vir de zap e tal. E esse cuidado que você comentou que seu pai ele queria ter com os clientes, por serem clientes menores e tal, você continua trazendo isso, né? Porque o público principal continua sendo esse. Sim, o público principal. Hoje a gente vende muito para atacadista também, a gente encontrou muitos outros nichos no Brasil que tinham anseio pela nossa solução. Mas o core do nosso produto é atender o pequeno, é ser uma plataforma acessível, simples de usar. E eu acho que tem muito a ver com o legado que a empresa deixou e que meu pai deixou de procurar ser o mais acessível e fácil e principalmente servir o pequeno, ser uma ferramenta que serve muito bem para ele, sabe? Então eu acho que esse que é o legado que ficou da empresa e que se estende hoje para o Brasil todo. E aí teve um ponto que o digital, né, você falou que já era do marketing e tal, mas eu digo, no modelo de negócio o digital passou a fazer parte, né? Porque antes ele não era digital o negócio, aí você trouxe ele para esse mundo até para você poder atuar. Então, mais do que campanhas nacionais, você também teve que mudar o produto de vocês para que pudesse atender esses clientes em todo o país. Sim, eu até costumava falar que meu pai não fazia marketing, mas não é verdade. Ele sempre tinha um bloquinho de notas da empresa que distribuía para todos os clientes. E era tudo no boca a boca, porque é na coisa da confiança, né? O pessoal que é do interior sabe que a confiança vale muito ali. O nome, conhecer, servir bem o cliente, né? E a gente tentou estender isso para o marketing, mas sempre continuando com a mesma essência, né? Mas daí é estender para o Brasil todo. Então hoje o nosso serviço de suporte, ele tem muito do que tinha o serviço de suporte da Maquito lá no interior, né? De ter esse cuidado, essa atenção clara com o cliente, de entender se todos os problemas foram resolvidos, de anotar se tem uma sugestão pra gente melhorar, né? Então tudo isso é muito importante ali no sistema de... E sabe o que eu gosto? Toda vez que a gente conversa, que mesmo quando eu te faço alguma pergunta assim do negócio, qualquer resposta você sempre traz de uma forma ou de outra os valores da empresa. Sim. Que mesmo você tendo esse olhar inovador e tudo mais, você não perde da visão de negócio o cuidado com o teu cliente final, que foi uma coisa que você aprendeu lá em Campo Mourão com os seus pais. Isso. E assim, isso é muito importante para mim, foi uma grande lição. Quando eu cheguei, eu ainda sou bem jovem, mas eu ainda era mais jovem, e eu pensei assim, vou inovar. E quando a gente pensa em inovar, a gente pensa em destruir muita coisa, né? O processo de inovação é
vou refazer do zero, eu vejo coisas erradas e eu quero destruir algumas coisas. E eu tive que ter essa maturidade de entender o que eu tinha que renovar e o que eu tinha que preservar. Então, eu olhei para o legado e falei, gente, tem coisas aqui que a gente tem que preservar, que são muito boas, que levaram o negócio até aqui, que levaram o negócio a ter 30 anos. E é importante para mim preservar esses valores e tudo que meu pai construiu durante esses anos. Então, eu acho que é muito importante trazer essas coisas, porque foi um aprendizado de entender que nem tudo a gente tem que inovar. Tem algumas coisas que a gente tem que preservar. E saber discernir entre essas coisas talvez é o trabalho mais difícil. E a inovação, ela também pode e até deve acontecer com alguma tradição em volta, porque ali que estão os valores, né? Mesmo quando a gente quer inovar, é importante não perder isso de visão, assim. E até o que eu queria te perguntar é qual que é o papel da inovação hoje no seu negócio? A inovação é muito importante. Temos funcionários na Bahia, Rio de Janeiro, no interior do Paraná, então, aqui em Curitiba. Então, isso, por exemplo, é uma coisa que a gente inovou. Hoje, nós somos uma startup, nós estamos acelerados por uma aceleradora de startup lá de Porto Alegre, você vê, então, integrado ao Brasil, ao ecossistema. Tudo isso traz benefício para a empresa. A gente foi de 400 clientes que tínhamos no interior do Paraná para 4.000 clientes no Brasil todo. E você acha que teve algum erro, né? Bom, sempre tem alguns erros, né, no plural. Mas tem algum, assim, de destaque que hoje você olhando, você talvez faria diferente? Olha, tem alguns sim. Eu acho que, voltando naquela ideia de que eu queria destruir muitas coisas, quando eu cheguei na parte de gestão, porque primeiro eu só estava ajudando em marketing, mas quando eu cheguei na parte de gestão, eu falei, envolvido em startups, falei, gente, vamos atuar como um modelo organizacional ali como o do Spotify, por exemplo. Vamos atuar com squads. Vamos mexer aqui, vamos trabalhar metas, como que a gente vai mudar essas metas. Então, algumas coisas eu tentei mudar sem a necessidade, sem precisar. Ou sem saber qual que era o objetivo daquilo, né? Então, eu tentei ali mudar o modelo organizacional e nem todo mundo estava disposto a mudar ou precisava dessa mudança. Né? Então, acho que teve erros assim que eu cometi que, como eu falei, é um aprendizado de entender exatamente quais decisões a gente tem que tomar. Né? E muitos meninos e meninas jovens, adolescentes e crianças hoje estão assistindo e imaginando, poxa, eu também posso chegar em Curitiba ou qualquer outro lugar e fazer algo acontecer, né? E sem se desprender dos seus valores e tendo orgulho de onde é. O que você diria para pessoas que estão assim nesse lugar e que querem fazer esse movimento na vida um dia? Eu acho que é olhar para as coisas boas que a gente tem, agradecer pelo privilégio de morar no Paraná, de ser do interior. Eu acho que a gente tem que ter orgulho do nosso sotaque, do R puxado, de tudo isso, assim. E dá para chegar muito longe. Esses dias eu me senti esse menino representado. A gente, graças ao ecossistema de startups, a gente teve a oportunidade de ir lá no iFood, ouvir do CEO, conversar um pouco, e ele tinha o R puxado como eu. Falei, poxa, esse cara é do interior, ele é do interior de Minas Gerais, mas assim, você sente aquele mesmo R puxado, aquela mesma coisa, e tá lá, ele é CEO do iFood hoje, né? Escalou bastante e chegou onde chegou. Então, assim, sempre dá pra gente ter orgulho de onde a gente vem, mas muito através de ter a gratidão por aquilo que a gente tem, por aquilo que os nossos pais construíram, que vieram dos nossos avós, e que talvez até antes era só mato, lá era só mato. Pelo menos o meu avô era esse caso. Toda a nossa equipe de contato com o cliente, ainda lá do interior, tem os mesmos valores, os mesmos processos que tinham na empresa antiga. Lógico que a gente criou alguns novos por cima para trabalhar no digital, mas na marca, a nossa essência, a nossa história, você pode entrar no nosso site e pode ver, a Vendizap tem orgulho e conta isso para todo mundo de ser do interior do Paraná. E a gente faz eventos lá e o pessoal fala, poxa, é daqui mesmo? E o pessoal fala, sim, daqui, nasceu aqui. E como você faz para passar esses valores do negócio, essa cultura, para esses funcionários que não são daqui, que têm culturas muito diferentes, inclusive? Cultura é um baita desafio, né, Jéssica? Porque a gente está distante, então às vezes a gente tem que se encontrar e a gente tem que fazer reuniões sobre isso, a gente tem que falar sobre como a gente vive. Acho que a seleção daquelas pessoas para trabalharem com você, que apesar de estarem no Rio, em Salvador ou no interior do Paraná,
que elas tenham o mesmo tipo de crença, o mesmo tipo de valor, o mesmo tipo de atitudes que você espera e que você valoriza, né? Então, esse é o melhor jeito de criar uma cultura que tem a ver com o que a gente tinha lá atrás. Olhando para o futuro, o que você pensa nos próximos passos para a Vendzap? A gente quer continuar expandindo, porque a gente sente que tem muito mercado ainda e tem muito a se evangelizar sobre o e-commerce. Hoje o e-commerce não representa nem 10% do varejo total do Brasil, do faturamento do Brasil todo. O e-commerce é muito grande, bilhões, mas ainda não representa nem metade do que se vende no varejo hoje. Então tem muito espaço para a gente atender ainda o nosso cliente, que é o varejista que já tem uma loja, que não digitalizou ainda, que muitas vezes tem esse contato digital com o cliente dele, mas não tem nada organizado. Então é para esse cliente que serve a Vendzap, e a gente tem muita gente para atender ainda no Brasil, para ajudar. A gente tem essa missão de ajudar e de tornar acessível. E essa não é sempre uma missão fácil, porque as pessoas têm uma barreira de conhecimento muitas vezes. Como que eu trabalho no digital? Como que eu começo? Tecnológicas, assim, exato, né? De acesso. De acesso, mesmo. como que eu mexo, né? Então a gente se preocupa muito com isso, coloca os vídeos, traz o pessoal do suporte para atender, coloca o tutorial, tem até um robô super inteligente lá para conversar com o pessoal. Ah, muito bom. E agora pensando nos próximos passos para você, que é hoje o gestor da Vendzap, mas você como empreendedor, como empresário, o que você quer para sua vida nos próximos anos? Como empresário, eu pretendo me tornar ainda mais experiente. Eu me considero ainda um newbie, um novato. Continuar seguindo esse legado, aprendendo com quem sabe mais do que eu, seja o meu pai, que é meu maior mentor, ou os outros mentores de outras startups que já passaram pelo que a gente passou. Então eu tenho aprendido muito e o meu objetivo é continuar evoluindo para um dia poder ajudar alguém na área do empreendedorismo, alguém que está passando pelo que eu passei. E eu vou poder, dentro daqueles vários erros que a gente comete, poder cortar alguns atalhos para ele. Então esse é o meu objetivo a longo prazo. Mas aqui hoje você já está fazendo isso também, dando um help para muita gente que está ali na mesma situação que você, ou situações parecidas, e ouvindo tudo isso e podendo pensar para também fazer diferente nos seus negócios. Eu espero inspirar alguém que tem um tio, um pai, um avô que tem um negócio, que possa empreender a partir disso, ou que tem o sonho de empreender também. Sim, sempre vai ter alguém para te ajudar, né? E não se deixar limitar por questões geográficas, talvez. Lógico, e pensar a nível nacional, pensar que a gente é muito forte, que o Paraná é muito forte, né? Em termos de tecnologia, de inovação. Nós temos grandes cidades com polos de empresas de tecnologia no interior do Paraná. Então, assim, tem muita coisa, muito conhecimento, universidades, tem muita coisa que a gente pode aproveitar e vender para o Brasil todo. E a Vendzap é um exemplo, mas tem vários outros. André, excelente. Muito obrigada pela entrevista. Passou rápido, né? Mas obrigada pela entrevista. Foi ótimo conhecer um pouco mais sobre você e sobre o negócio. Eu que agradeço a oportunidade.